ali é um lugar do povo ser liberto. Nem um lugar para o Estado ir fazer suas políticas, nem um lugar para o partido que queira governar Angola ou um outro país e fazer as suas políticas, como estamos a ver hoje. Vimos durante muito tempo a igreja toquista a se promiscuir com o Estado, a igreja católica a se juntar com questões políticas e partidárias do governo. E por que naquele espaço onde devem sentar os pastores, sentam os líderes políticos? Quando um pastor, chamado por outro pastor, não chamado por Deus, um político vai visitá-lo e lhe promete um Ranger, um V8, uma casa em Jardim da Rosa, ou onde for a casa que vai receber. Então ele esquece o compromisso que tem com Deus. No pasto do Senhor não tem ovelha com qualidade, só tem ovelhas. Não é ovelha que é ministro, ovelha que é deputado, ovelha que é embaixador. Só tem ovelhas. E o pastor olha para todo mundo ovelha. Temos uma sociedade angolana e até internacional, uma sociedade doente, onde quem nos influencia também são doentes. Quem está nos influenciar é um antigo adúltero ou é um adúltero. É homossexual, é lebismo, é lésbica. Quem está nos influenciar é aquela irmã que eu amo muito, a Neti Nahara, é que fala de coisas absurdas. Mas esses falsos profetas, pastores, não deviam encontrar uma outra forma, um outro método de fazer dinheiro em vez de estar a usar a palavra de Deus? Por que o fazem? Satanás, o diabo, é muito astuto. Deus tem de se ajoelhar diante dele para ser ungido por Cacó Filipe. É satanismo. Cacó Filipe é filho legítimo de Satanás, o diabo, e que está à destra de Satanás, o diabo, mas não filho de Deus. Facto. E está aí a surgir cancelamento a certos músicos. Isso é o que se esperava. E é isso que está acontecendo hoje. Se muitos músicos estão a perder seguidores em razão das suas obras negativas. Por quê? Porque tem pessoas que te acreditam. Quando alguém te acredita, a Bíblia diz que melhor é a boa fama, o bom nome, do que toda a riqueza da terra. É pena que nesse país hoje, o Estado e os governos, ou governos, já não respeitam os homens de Deus. Porque antigamente uma palavra como a de Deus dizia, para um governo ou para um governante, aquilo se cumpria. Precisamos devolver a unção em nós, buscarmos pela unção, para quando profetizarmos uma palavra, dizemos, acabe, você vai morrer. Então, eu de facto acompanhei a entrevista do nosso irmão Bruno King aqui na Rádio Ouvinte, e ele explanou e fez um desabafo muito grande. E da interpretação que eu fiz, para mim é necessário que o pudurista, o irmão na grelha, se retrate. Diante de quem? Diante do Bruno King, do Fábio, do Andeloy. Se retrate por quê? Porque deve ser grato. Na grelha tem uma voz abençoada. Mas quem pensava e quem escrevia naquilo que nós sabemos é aqueles outros três. E você precisa saber quem te trouxe, quem te ajudou a chegar lá. E nós, quando encontramos, primeira coisa, quero dizer aqui claro, homossexualismo é pecado. Quer a sociedade angolana aceita ou não, aquela classe LGBT+, constitui um grave pecado e atentado contra Deus. Rádio Ouvinte é líder em audiência na net. Bacia na cabeça, os polícia não sabem todo mundo. Corre. Catiba, quanto é que vai fazer? Ui, tem um problema. Foi anexo, foi já que zungar um coche para despachar aqueles mambo, tava o curu. E eu não bater zungar nos congolenses, só que tava fazendo boa de sol. Depois apareceram fiscal, confiscaram todo o mambo, margemaram no carro, só que o gajo conseguisse sortar, fugir, tá vendo? Veja aqui, tá difícil zungar, Nem, você tá boa desatualizado. Nós agora estamos a zungar a partir de casa, puto. Che, como assim zungar a partir de casa? Puto, eu agora compro e vendo a partir do meu telefone. Você ainda não viu o aplicativo Zunga, meu puto? Tá desatualizado, cara. Você está a vender aqui, ué. Che, ué, aplicativo Zunga, como então? Me explica então como é que você vende sem sair do cubeco, ué, sem targemar. É rápido, meu puto. Eu apenas entro no aplicativo Zunga, posto as cenas que eu estou a vender, os clientes me ligam, acertamos, nos encontramos. Rápido e bonito, meu puto. Não há pão solo no que? Nos congolenses, tá vendo, né, meu puto? Mano, e como é que eu faço também para começar a usar o aplicativo Zunga, ué? Tô cansado de me darem corrida nos fiscais, até já perdi boa de peso, tá vendo? Então ficar fitness. Tchau, você usa Nokia Lanterna, não vai conseguir baixar o aplicativo, meu puto. Che, ué, me fala só, quero começar a vender a partir do aplicativo Zunga, eu tô cansado de me darem corrida, fala só, quero baixar o aplicativo, vou comprar um novo buba, ué, por favor, tá vendo? Me ajuda só, come on. Tá bala, vou te ajudar. O nome do aplicativo é Zunga, tá disponível na Google Play e na Apple Store, meu puto. Vai no teu telefone a partir do buba, baixa o aplicativo, começa a postar tuas cenas, vai vender rápido e bonito, meu puto, tá vendo, né?
Tá vendo? Valeu bem, pelo menos já vou começar a vender aquele produto das jardadas sem me darem corrida, boa coisa. Mano, calma, Um negócio na cabeça. Nada, isso é inacreditável. Jovens não conhecem o aplicativo Zunga. Poxa, Deus não gosta burro, né? Tô borrada. Tipo, langa, 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 langa. Papo reto, papo reto, papo reto. Boa tarde, 16 horas e 19 minutos na rádio. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje, 3 de setembro, o ano é 2022. E, portanto, propomos então aqui ter uma conversa para falar de Deus, falar de igreja, falar de igreja versus governos, Estado e também igreja versus sociedade civil. O meu convidado de hoje já está na rádio, mas antes de apresentá-lo, deixa-me então aqui falar do nosso aplicativo que já está disponível para si. Vá ao seu telemóvel Android, vá ao Play Store ao seu telemóvel Android e baixe o aplicativo da Rádio 20 para estar connosco onde quer que você vá, ouvir as nossas músicas e o que nós temos de melhor para oferecê-lo, tá? E então, despertando emoções em si, a Rádio 20 vai fazer 24 horas por dia, todos os dias do ano, basta que baixe o aplicativo. Deixa-me falar de publicidades. Eu estou a falar da Juez Angola. Isso é para você que quer viajar para os Estados Unidos da América ou qualquer outro país com embaixada em Angola e não sabe como tratar o seu visto. Atenção, atenção que a agência de viagens Juez Angola existe desde 2014, que vem ajudando dezenas de famílias angolanas e não só. Eles ajudam-lhe a tratar visto de turismo, estudo, saúde para diversos países do mundo. Eles fazem ainda a venda de bilhetes de passagens, seguro de viagens, reservas de hotéis e muito mais, tá? Ligue já para a Juez Angola e solicite o serviço da Juez Angola através do 945-839585. 945-839585 ou 991-726043. 991-726043. Então, eles estão aí para poder apoiar no que diz respeito a vistos, passagem, locomoção de Angola para um outro país, tá? Deixa-me também falar da Cocoba Car Center. Eles estão aqui conosco na Rádio 20 já há um bom tempo. Eles fazem aluguer de viatura, tá? Eles fazem aluguer de viaturas, eles compram e vendem viatura. Mas uma boa nova para si também é que eles alugam viaturas para noivos. Você que vai casar-se e não tem uma viatura, precisa de uma viatura com um motorista, eles então estão aí para poder disponibilizar a viatura e já decorada. Você vai casar, a Cocoba Car Center é a sua solução. Eles fazem também serviços de rentacar, serviços de táxi privado, protocolos, excursão, rebocam a sua viatura onde quer que esteja 24 horas. Eles compram e vendem automóveis. Ligue já para a Cocoba Car Center através do 948 29 69 54. 948 29 69 54 ou 998 817028. 991 817028. Tá? Solicite aí os serviços da Cocoba Car Center. Muito obrigado, desde já, pela sua presença. Deixa-me então aqui apresentar. Obrigado aos ouvintes pela vossa presença e audiência. Deixa-me então aqui apresentar quem está aqui conosco, que é o entrevistado do dia. É o apóstolo Antônio Casamaior. Vem em representação da Igreja Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Apóstolo Casamaior, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo à Rádio 20. Obrigado, caro jornalista, e obrigado àqueles que nos assistem a partir da internet, nesta plataforma de comunicação, a Rádio 20. E para nós é sempre um prazer falarmos em nome de Deus ou falarmos nas vestes de sacerdote sobre a palavra de Deus. Exatamente, exatamente. Muito bom elucidarmos, né? É importante, né? Porque há muitas confusões em relação à forma como se relacionar com Deus e quando passamos a mensagem da parte de Deus. Está em Romanos 10:17, que diz que a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Para nós é importante que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus, o que se pretende quando se aproximam de Deus. Ok, exatamente. Já agora que estamos nesta senda, há muita gente que está a usar a palavra de Deus, invocar o nome de Deus para benefício próprio?
De facto, desde os primórdios, ou desde o princípio, sempre existiu o verdadeiro servo de Deus e também existirá, de facto, falsos servos de Deus. E que encontrarão forma de se lucrupretrar-se ou enriquecer-se de forma fácil e ilícita, usando o nome de Deus e usando a palavra de Deus. Mas isso não é pecado? É um grave pecado, e no último dia, cada um de nós e aqueles que praticam tais atos prestarão conta de si mesmo em razão das obras que eles praticaram. Mas eles dizem serem pastores, são apóstolos. A Bíblia nos Mas não sabem disso? Eles sabem, e eu quero dizer-vos assim, que dentro de um pasto, existem as verdadeiras ovelhas e também existem as falsas ovelhas. E certamente parece que é muito mais fácil conduzir um rebanho falso do que conduzir um rebanho verdadeiro. Porque o rebanho verdadeiro exige do pastor um alimento de mais alta qualidade. Mas um rebanho falso não exige tanto do pastor, a não ser que o pastor lhe pregue alguma mensagem da suposta prosperidade fácil. Quando na verdade a Bíblia é clara em dizer, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o 13, o Senhor a falar para o povo hebreu no tempo do profeta Moisés, que se diz a este povo, que se este povo ouvir e atender atentamente a minha palavra, tendo cuidado de guardar tudo o que eu os digo, bendito serão ao entrar e bendito também serão ao sair. Quer dizer que a obediência gera prosperidade. Não precisamos que eu te venha pregar uma palavra de prosperidade ou te mandar fazer votos ou sacrifícios para que você prospere. Se você andar na desobediência, por mais voto, ou por mais dízimo, ou mais oferta, ou mais ações de graça, ou por mais coisa que você faça para Deus, se andas em pecado, você não vai prosperar. Porquanto aquelas pessoas que pregam uma mensagem e atrai aquelas ovelhas que querem enriquecer fácil, sem trabalho, sem obediência, eles preferem ouvir uma palavra de palha do que ouvir uma palavra de alimento vivo, pão da vida, Cristo revelado na sua palavra. Então, estes que têm pregado estas mensagens, certamente no juízo final, no dia próximo que está às portas, o Senhor lhes fará prestar conta. Mas eles sabem disso? Claro que sabem. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres da palavra. Mas também existem aqueles que chamam outros, aquele que está a chamar, que também não é chamado, chama aqueles que nunca foram chamados por Deus. Quer dizer, comecei a trabalhar, não dei muito bem academicamente ou profissionalmente, entendo como está fácil abrir a igreja, vou abrir uma igreja agora, vou pegar as cadeiras, vou pegar o púlpito, o microfone, está ali a estrutura e vou começar a evangelizar. Estes virão. Eu estou a chamá-los, mas não são chamados por Deus. Se eu que te estou a chamar, eu não sou Deus, sou um homem falho, pecador como tu. Agora, quando você é chamado por Deus, certamente o teu compromisso é com Deus e você não vai querer andar na contramão da palavra de Deus, porque você tem um contrato, um pacto, uma aliança com Deus. Apóstolo, hoje temos mais pessoas que usam a palavra de Deus, ou mais pastores, mais apóstolos, que têm compromisso com Deus ou compromisso com eles mesmos? A Bíblia diz que dois caminhos existem, que é o caminho largo e o caminho estreito. Mas poucos são aqueles que entrarão no caminho estreito, porque ele é apertado e difícil para muitos, na perspectiva de muitos. Mais largo é o caminho e fácil, que muitos vão aderir e muitos aderem a este caminho. É para dizer que quando as pessoas anunciam um evangelho que não é de acordo com a palavra e se autolegitimam, pastores, quando não foram chamados por Deus, eles prestarão conta e eles têm consciência do que estão a fazer. Eles sabem qual é o objetivo deles. O compromisso deles que não é com Deus, é com eles mesmos. E quando o teu compromisso é com a barriga, quando você está a pregar o evangelho para comer, para tomar um pequeno almoço, para almoçar, para lanchar e para jantar, então você saberá que estás a usar o nome de Deus para se enriquecer. E o Senhor, no dia último, Ele te pedirá contas, porque eu nunca te chamei para esse sacerdócio. É da mesma forma que os filhos, o próprio rei Davi, havia uma fase que ele, antes do rei Davi, melhor, o rei Acaz, pai do rei Ezequias, não lhe era permitido entrar no templo, o rei Acaz, porque era um rei e foi repreendido para que não entrasse, porque para o sacerdócio Deus separou uma tribo específica na antiga aliança, que era a tribo de Levi. Hoje, Deus preparou também um grupo de sacerdotes, desde apóstolos até doutores da palavra. E aquelas pessoas que se legitimam, servos, que não são verdadeiramente servos, eles estão a se legitimar porque têm interesses econômicos. Mas um dia o Senhor vai destapar quem é verdadeiro, quem é falso,
e nós saberemos verdadeiramente, tudo vai ficar claro. E os sinais vão estar claros. Aí está a questão. Mas esses falsos profetas, pastores, não deviam encontrar uma outra forma, um outro método de fazer dinheiro ao invés de estar a usar a palavra de Deus? Por que o fazem? Satanás, o diabo, é muito astuto. Ele é muito astuto. E quando ele quer que o nome de Deus seja beliscado e a crença cristã não seja aderido por muito, ele também introduz no meio dos verdadeiros muitos mercenários. E esses mercenários é para atrapalharem aqueles que são preguiçosos de investigar a palavra de Deus. Como é que vamos saber quem é o mercenário e quem é o verdadeiro? Como é que vamos distinguir? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quer com isso dizer, se fores guiado pelo Espírito Santo, quando vier uma bruxa, uma quimbandeira, uma feiticeira, um mercenário chamado de profeta ou apóstolo, ou pastor ou evangelista, autor da palavra, o Espírito da verdade que está em ti falará para ti que esse não é da luz. É? E aí, é verdade. E como é que os outros estão a ser enganados? Não está a desaparecer o Espírito da verdade? Diz, as outras ovelhas. A Bíblia diz assim, que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O Espírito está em nós, mas o Espírito deve encontrar a palavra de Deus em nós, para que quando o Espírito falar em nós, nos remeter à palavra. Porque Jesus, quando foi arrebatado, quando subia para a glória, para tomar o seu assento à destra do Pai, ele disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vos órfãos. Pedirei ao Pai para que envie o Espírito Santo, para que ele vos explique, vos ensina toda a palavra que eu vos disse. Logo, a missão do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, que isso é pecado, isto é certo. E certamente, quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos um dos dons. O Espírito Santo funciona de que forma? É a presença espiritual de Deus em nós. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, existem também os dons do Espírito Santo. O dom de oração em língua, discernimento das línguas, profecia, cura, sabedoria, ciência, discernimento de espírito. Esse dom de discernimento de espírito vai poder nos permitir sabermos se essa pessoa que vem ter conosco vem com o espírito de Jezabel, espírito da adivinhação, espírito de bruxaria, ou vem com o espírito daquele que fez os céus e a terra. Ok. Vários métodos de tirar dinheiro do fiel. Ou vem com muitos propósitos. Tens que cumprir esse propósito para ter isso e aquilo. O fiel, como está desesperado, quer adere àquele propósito. E a gente, por exemplo, que já gastou até casa milhões, claro. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, adiante, em que no tempo dos apóstolos, eles ordenaram que as pessoas vendessem muito dos seus patrimônios e trouxessem para a casa de Deus. E dentre eles foi um homem chamado Ananias e também Safira, que venderam a parte da sua propriedade e dividiram ao meio. E o apóstolo Pedro os perguntou, Ananias e Safira, por que vocês deixaram com que Satanás, o diabo, dominasse o vosso coração para que vocês viessem mentir o Espírito Santo? Esta palavra, quando mal assimilada pelos mercenários, eles encontram ali espaço suficiente para ordenar que as famílias vendem seus patrimônios, doem suas casas, doem seus carros, a pretexto da revelação divina. Quando Deus baixa uma orientação, Deus vai testificar. Deus é que dá a visão, também é Deus que dá a provisão. Visão quer dizer, aquilo que vocês devem fazer, quando vos faltar, eu trarei a provisão. Ok. Há pastores, rolou uma informação de um pastor que burlou outro pastor. Como é possível um pastor burla dinheiro de um outro pastor? Duas coisas existem, é preciso aqui discernirmos. Existiu, no tempo da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel. Acabe era um verdadeiro servo de Deus. Jezabel era uma mercenária, uma bruxa que casou com um servo de Deus, porque Acabe ignorou os sinais de Deus. Ok. Apóstolo Antônio, vamos só para um rápido intervalo, já voltamos para mais conversa, tá? Vamos para o intervalo e publicidade na rádio, já voltamos. Até já. Cabolo Cleaning Service, a solução que você precisava. Fazemos todo tipo de limpeza doméstica, comercial, limpeza escolar, hotéis, hospitais, limpeza de carpete, desinfestação e limpeza a vapor. Para mais informação, contacte-nos nos terminais 07947198140 ou então no 07951718016 ou ainda no website www.cabulocleaningservice.co.uk. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Ouvinte, boa tarde, volta à entrevista com o apóstolo que está aqui conosco na Rádio 20. Estou a falar do apóstolo Antônio.
Casa Maior da Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo. Está aqui conosco na Rádio 20, vamos ao intervalo então para ver, para falar de publicidade, para fazer publicidade, faturar, e portanto tivemos a acompanhar a publicidade, tivemos a ver o vídeo da empresa Kabulo Clean Service, uma empresa que está alocada em Londres. Estão aqui a fazer publicidade na Rádio 20, é para você que está em Londres e pretende então dar a melhor qualidade no que diz respeito à higiene, limpar o seu espaço, a sua casa, a sua viatura, a sua empresa. Entre em contato com a Kabulo Clean Service, está certo? Eles vão então aí dar o devido tratamento, a devida limpeza no seu espaço. A Kabulo Clean Service é da responsabilidade do Tony Kabulo, PCA desta instituição. Está em Londres, eu, Tony Kabulo, e aqui amigo da Rádio 20, um abraço para ele. Então é uma empresa muito bem referenciada e bem competente, por isso é que está aqui conosco na Rádio 20. Deixa-me falar também da Graça Comercial Limitada. É uma empresa vocacionada na prestação de serviços e comércio de produtos de construção civil, com foco principalmente a garantir o melhor atendimento e satisfação dos clientes. Vocês estão a ver aí na imagem o que eles fazem, tá certo? Eles fazem serviços de acabamentos, tetos falsos, estuque, aplicação de placas 3D, frio e climatização, canalização, eletricidade, ladrilho e decoração de cozinha, construção, manutenção de piscina também eles fazem, tá certo? Tem muitos serviços que você certamente há de precisar aí em sua casa. Outros serviços outros serviços e produtos também fazem, tá? Então entre em contato com a Graça Comercial Limitada. Eles estão aí, as imagens estão aí a ser passadas, e com o contato, tire o contato, entre em contato para que eles então possam ajudá-lo no que pretendem. De volta então à entrevista com o apóstolo Antônio Casa Maior. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez também. Pela paciência, né? De publicidade precisamos faturar, né? É necessário. Faturação, a Bíblia fala de faturação? A Bíblia diz que o pão da maldição é o pão sem sacrifício, porque do teu suor comerás o pão. Okay. Então, certamente, a Rádio 20, os seus técnicos estão a trabalhar para que não vão assaltar as casas e as ruas, para que possam comer de forma lícita. É verdade. Quem é o apóstolo? O apóstolo não. Quem é o... Foge-me agora o nome. Ajuda-me, por favor, Milton. Não, tem apóstolo e vem segue o apóstolo? Apóstolo, profeta. Isso. Quem é o profeta do teu tempo? Da tua geração? É grave, porque eu tenho um amigo apóstolo Monjane, um moçambicano, que eu muito admiro. Ele teve um debate muito forte com um dos filhos do suposto profeta Cacó Filipe. Quando os profetas, ou os apóstolos, ou os servos do profeta Cacó Filipe dizem que o profeta do nosso tempo é o profeta Cacó Filipe. Dizem isto. Que ninguém... Nós estamos acreditando nisso, realmente. Isso é uma grande mentira. Só quem não conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é que acredita nessa falsa. Primeira coisa é que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 28, diz que Deus coloca em primeiro lugar um apóstolo no corpo de Cristo, depois um profeta. Um profeta é inferior a um apóstolo. E logo, não pode ser que para eu existir tenho de depender do profeta. Porque a Bíblia diz que em Efésios 4:11, quem chamou apóstolo, profeta, evangelista, pastor, toda a palavra é Jesus. Não é outro homem. Então por que é que surge essa conversa de que o Cacó Filipe é o profeta da nossa geração? É a confusão da mente deles. Primeiro é que de Gênesis a Apocalipse já não se vai acrescentar absolutamente nada. O último livro que deve se cumprir, que é o livro da maior profecia, que é de Apocalipse, que Deus revelou ao apóstolo João, fala dos últimos sinais. E isso vai acontecer. Neste momento, muitos vão surgir, dizer que são Cristo, ou estão acima de Cristo, ou é a boca de Deus, a única boca de Deus. Havia um homem chamado profeta Elias. Quando o profeta Elias percebeu que Israel estava a se perverter do caminho de Deus, ele, quando foi falar com o povo, falou com Deus também, disse que todos os profetas foram mortos, que o único profeta que restou era só ele. E Deus lhe disse que está errado. Ainda existem muitos outros profetas meus que estão em vida que você não conhece. Você não pode se legitimar e se proclamar o profeta dos profetas, e quem quer ser servo de Deus tem de se ajoelhar diante dele para ser ungido por Cacó Filipe. É satanismo.
Saca que o Filipe é filho legítimo de Satanás, o diabo, e que está à destra de Satanás, o diabo, mas não filho de Deus. Oh. Porque quem é filho de Deus respeita outros sacerdotes. Eu não sou o único servo de Deus na face da terra. Existem em Angola muitos verdadeiros servos de Deus e também existem muitos falsos homens de Deus. Eu não sou o único verdadeiro. Se eu me legitimar que sou o único verdadeiro, que o pastor da igreja tal, da igreja X, é pastor falso, eu estarei a errar. Estarei a dizer que eu agora é que determino quem é verdadeiro e quem é falso. Mas admito que existem falsos e também admito que tem verdadeiros. Ok, muito bom. Muito certo. Um pastor ou um apóstolo deve estar empregado a uma instituição? Pública ou privada? Pública ou privada? É assim, a Bíblia diz claramente, havia uma fase em que os apóstolos foram pregar o evangelho e queriam levar 2 túnicas, levar 2 sandálias, levar algum alimento. E Jesus lhes disse, vão e não levem 2 coisas para além de levar só uma única coisa. Porque digno e é justo que o trabalhador coma do seu trabalho. E Paulo fala numa das suas cartas, primeira carta aos Coríntios, deverá ser capítulo 9, diz claramente que nós vos pregamos as coisas espirituais para tirar de vocês as coisas materiais. Em Gálatas capítulo 6, verso 6, diz claramente que aquele que é instruído na palavra deve repartir dos seus melhores bens com aquele que lhe instrui na palavra. Jeremias diz também claramente, vós lembrai daquele que vos ensina o caminho direto. Logo, é lícito que o pastor, seria bom que ele ficasse sem trabalhar, para melhor cuidar do pasto que o Senhor o deu. Porque de segunda a sexta... E quem vai lhe fazer o salário? Claro, a Bíblia diz que, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Logo, o pastor está na casa de Deus. A tribo de Levi, Deus não deu herança, mas disse que tudo que entraria no templo do profeta Moisés, seria da tribo de Levi. E se ninguém trouxer este mesmo dízimo? O povo estará em pecado. O povo estará em pecado. É pecado? É pecado não dizimar, não ofertar. Okay. Porque é uma ordenança de Deus. Okay. E aquele que não dizima está em pecado. E certamente o Senhor prestará conta dele. Basta que viole num dos mandamentos para violar todos. E o cristão que não dizima, não oferta, está em pecado. Aquele dízimo vai se refletir para as despesas do pastor. Não só do pastor. Todo o programa que a igreja vai traçar, com fundamento na palavra, dos objetos sociais da própria igreja, daquilo que a Bíblia nos ensina, como se faz a gestão do dinheiro da igreja, não o dinheiro do povo, o dinheiro de Deus, que o maior gestor é o homem de Deus. Okay. Certamente poderá sair para o provento do pastor, para outras necessidades paralelas à igreja, okay, como outros fiéis, e interior da própria igreja. Então, eu tenho um coração bom. Vou sempre à igreja. Ok. Estou fraco. Não tenho dinheiro. Durante 1 ano, 2 anos, okay, não estou a conseguir dar o dízimo. Estou a pecar. Não tendo dinheiro. Mas também estou a duvidar, não estou em crer, se alguém consegue comer o pão e beber da água, então daquele pão que veio nas suas mãos, deverás tirar a 10ª parte para dar na casa de Deus. Okay. Porque é impossível, e até há um termo em latim que diz ob homo ub societa, onde há homem, a sociedade, e é uma teoria muito forte que testifica que nenhum homem viverá isolado. Okay. Nenhum homem consegue viver isolado de outros homens. O homem é um ser coexistente, vive com outros homens. Então, certamente, quando você não trabalhas, não fazes nada, só vive de oração na igreja, não come, não bebe, então não pode dizimar. Mas se comes e bebe, e Deus é que te deu o pão e água, deves dizimar. Não dizimar é pecado. Ok, boa. Apóstolo, vamos então entrar já diretamente para aquilo que lhe traz aqui. Como é que as igrejas, ou o Estado, governo, como é que existiu esta associação de igreja... Essa promiscuidade, né? Entre a igreja e o governo, igreja, Estado... Eu não sei se vou usar essa palavra, porque você sabe melhor que eu sei. E é uma grande promiscuidade. Sim. Como é que existe isso? É o seguinte. A Bíblia nos ensina que havia um rei chamado Saul. E este rei não foi a escolha de Deus, foi a escolha do povo. E aquele rei oprimiu fortemente o povo hebreu. Mas encontramos um rei escolhido por Deus, Salomão, Davi e outros mais. Certamente, quando um Estado ou quando um governo não é escolha de Deus, ele não respeita as coisas de Deus. Foi assim que o rei Acaz fazia. Profanava a casa de Deus. Fazia do altar de Deus para os seus próprios interesses. O altar de Deus e a casa de Deus é única e exclusivamente para pregar as boas novas aos povos. Que a Bíblia diz no livro de João 8,32
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali é um lugar do povo ser liberto. Nem um lugar para o Estado ir fazer suas políticas, nem um lugar para o partido que queira governar Angola ou um outro país e fazer as suas políticas, como estamos a ver hoje. Vimos durante muito tempo a igreja toquista a se promiscuir com o Estado, a igreja católica a se juntar com questões políticas e partidárias do governo. Já vimos até pessoas que não estão... Primeiro é que ali onde sentam os pastores, na parte frontal da igreja ou no altar, é mesmo só lugar para os escolhidos para aquele ofício. Para além deste, ainda que seja você ministro, presidente da República, não podes entrar no lugar onde foi reservado só para homens de Deus. Vimos isso quando os filhos do profeta Eli queriam subir para ir dar oferta a Deus. Deus mandou um fogo para queimar os filhos do profeta Eli, porque não foram escolhidos para aquele ofício. E por que naquele espaço onde devem sentar os pastores, sentam os líderes políticos? Quando um pastor, chamado por outro pastor, não chamado por Deus, um político vai visitá-lo e lhe promete um Ranger, um V8, uma casa em Jardim da Rosa, ou onde for a casa que vai receber. Então ele esquece o compromisso que tem com Deus. E pensa que para dar protagonismo, quando todo mundo entra para a igreja, nesse momento, se o presidente que será impulsado daqui a pouco pelo Tribunal Eleitoral ou Tribunal Constitucional entrar na minha igreja, ele tem de se comportar como uma ovelha. E eu como pastor. Se for para repreendê-lo, vou fazê-lo na condição de pastor e ele ovelha. No pasto do Senhor não tem ovelha com qualidade, só tem ovelhas. Não é ovelha que é ministro, ovelha que é deputado, ovelha que é embaixador. Só tem ovelhas. E o pastor olha para todo mundo ovelha. Ou a mais magro, a mais baixo, a mais gorda, é ovelha. Como é que é possível um pastor, um apóstolo, publicamente dizer: votem nesse partido, que esse partido é isso, é aquilo? Não, aquele não é homem de Deus e não é servo de Deus. Não confundimos por colocarmos uma toga, uma beca, ou pegarmos uma Bíblia e orarmos em nome de Deus. Não se confunde, porque a Bíblia diz que no último dia muitos dirão: em teu nome fizemos milagres, prodígios e maravilhas. E o Senhor os dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porquanto não vos conheço. Mas são igrejas bem respeitadas, bem tidas como igrejas que pregam a verdade. Poderias um dia ir para o Brasil e ver quantas igrejas satanistas existem e o número de fiéis que elas têm. Tem um número incontável, infindáveis. Logo, o pastor não se mede pela quantidade de ovelhas ou pela estrutura da sua igreja. Elias só tinha uma ovelha, chama-se profeta Eliseu. Mas era um servo verdadeiro. Eli só tinha um filho, Samuel. Samuel não teve grande igreja, não teve muito povo como tal. Então, o pastor verdadeiro não se mede pela estrutura da igreja ou pela quantidade de fiéis que ele tem, ou pelo nome que ele vem a alcançar na sociedade. Tu pode ser alguma coisa diante do povo, mas ser nada diante de Deus. Muito bem, já que estamos nessa cena de questões políticas, você está acompanhando o descontentamento do povo quanto aos resultados das eleições. De facto. E está aí a surgir cancelamento a certos músicos. Isso é o que se esperava, é o correto, não é? O povo deve ver bem, os músicos, é uma grande chamada de atenção aos músicos. É assim, liderar e governar analfabetos é fácil, mas quando você começa a aprender o ABC, começas a perceber que não se escreve daquela forma que você escreveu a palavra tal ou a expressão X. E o que está a acontecer é que a sociedade angolana está a se emancipar do ponto de vista doutrinário e acadêmico e intelectual. E já conseguem discernir o que é palha e o que é algodão. Então, quando você canta uma música para bater só numa noite de promiscuidade, o povo já diz: mas vou ouvir isso para que conteúdo? E depois o povo, quando olha para si, você que é um fazedor de música mundana ou cristã, e depois vai te mescuir, como o irmão Bambila e outros mais, que lhe chamaram: você é cristão, você canta música de adoração a Deus, não vai cantar música para exaltação de um partido político. E quando você chega ali, canta uma música cristã, e o povo começa a perceber que você, a favor da tua barriga, estás a se vender. O povo diz: não, eu sou cristão verdadeiro, eu não vou seguir quem está desviado, que precisa de ajuda espiritual ou psicológica. E é isso que está a acontecer hoje. Se muitos músicos estão a perder seguidores em razão das suas obras negativas. Por quê? Porque tem pessoas que te acreditam. Quando alguém te acredita, a Bíblia diz que melhor é a boa fama, o bom nome, do que toda a riqueza da terra. Porque toda a riqueza da terra não te vai valer de nada, mas que fica ali é o bom nome, a boa fama. Mas os músicos, se calhar, têm receio de chocar com outras pessoas, têm receio de perder aquilo que conquistou, está para vir, alguma coisa. A Bíblia diz: tendo você o que comer, pão ou água, esteja contente com isso.
E deve se contentar até o nível que Deus te abençoou. Não tens que buscar o pão da maldição para sujar a tua alma e sujar o teu bom nome. Em troca de um cadeirão novo da loja tal ou da loja X. Não faça isto. O apóstolo acha que os músicos deviam reagir quanto a essa situação, esse descontentamento do público? É assim, eu antes de ser cristão, antes de dar minha vida a Cristo, eu já ouvi muita música mundana. Encontramos aqui 3 pessoas que eu muito admiro, que é o mais velho Bonga e mais velho Paulo Flor. Eu mesmo sendo pastor, eu ouço música deles também. Porque reflete-se a verdade do tipo de Angola que eles querem ter. E nós como pastores, é pena que nesse país hoje, os Estados e os governos, ou governos, já não respeitam os homens de Deus. Porque antigamente uma palavra como a de Deus dizia, para um governo ou para um governante, aquilo se cumpria. Precisamos devolver a unção em nós, buscarmos pela unção, para quando profetizarmos uma palavra, dizemos, acabe, você vai morrer. Jezabel, o teu corpo será, Deus te matará e o teu corpo será comido por abutres. E aquilo se cumpre, porque a palavra diz que o Senhor está por detrás das palavras dos seus profetas para fazer cumprir. Quando você falar e Deus fazer cumprir aquela palavra, este governo vai começar a ter medo dos homens de Deus. É porque eles estão nos corromper com o quê? Com pão e água. Quando você já é corrompido, a tua oração já não sobe. Já não tem mais poder. Se nós demos a primeira coisa que te faz para te roubar a unção é te corromper. Para quando você dizer uma palavra de autoridade não acontecer. Falando neste segmento de bens, querer mais do que pode, ou mais do que Deus te dá, tivemos aqui a situação do Bruno King, uma entrevista, o Bruno King deu aqui uma entrevista e falou que o parceiro dele, no caso na grelha, foi desleal com ele. A Bíblia nos ensina no livro de Mateus que Jesus estava a passar e encontrou 10 leprosos, 10 leprosos. E os leprosos clamaram, Jesus, Jesus, cura-nos! E Jesus disse, vão e deem a oferta, apresentam ao seu sacerdote. E os 10, enquanto iam, começaram a ficar curados da lepra. Mas um deles voltou para agradecer Jesus. E Jesus perguntou, onde é que estão outros 9 que não voltaram para agradecer? Até Jesus gosta de pessoas gratas. Então, eu de facto acompanhei a entrevista do nosso irmão Bruno King aqui na Rádio Ouvinte. E ele explanou e fez um desabafo muito grande. E da interpretação que eu fiz, para mim é necessário que o kudurista, o irmão na grelha, se retrate. Diante de quem? Diante do Bruno King, do Fábio, do Andeloy. Se retrate por quê? Porque deve ser grato. Na grelha tem uma voz abençoada. Mas quem pensava e quem escrevia naquilo que nós sabemos é aqueles outros 3. E você precisa saber quem te trouxe, quem te ajudou a chegar lá. Quando tiveres a catapultar para o apogeu da fama, carrega aqueles que vieram conosco, contigo. Eu tenho uma esposa, sou um homem casado. Eu não cheguei até onde eu cheguei hoje se também não tivesse minha mulher por perto. Porque Sara era mulher de Abraão e dava bons conselhos a Abraão. E Abraão também prosperou porque tinha Sara do seu lado. Pese embora Sara tivesse lhe aconselhado um dia mal a dormir com Agar e ter um filho chamado Ismael, mas também Sara lhe deu bons conselhos. Eu preciso reconhecer o bem que o outro te fez, sobre pena de você não chegar num apogeu que estava predestinado a chegar. Muito bom, muito bom. A Bíblia aprova influenciadores digitais. Hoje, alguns influenciadores digitais são muito associados à nudez. A coisas indecentes. Bebidas alcoólicas, isso. Homossexualismo, lebismo. Isso. E a Bíblia aprova isso? A Bíblia só aprova a verdade e o que é correto para a preparação de uma ovelha pronta para habitar no reino do Senhor. E nós, quando encontramos... Primeira coisa, quero dizer aqui, claro, homossexualismo é pecado. Quer a sociedade angolana aceita ou não, aquela classe LGBT+, constitui um grave pecado e atentado contra Deus. O homossexualismo, o lebismo... É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa fazer arbitrariedade. Significa escolher o que é certo. Você poder escolher o que é certo. O livre-arbítrio não é para você fazer o que você quiser, até constituir pecado, não é isto. Então, certamente, existem... Eu, como pastor, como apóstolo, posso ser um influenciador digital se eu usar as internets para passar a mensagem de Cristo. Influenciar a sociedade com a palavra. Será que vão te acompanhar? Só que o mal é prontamente acatado em relação ao bem. E aqui temos uma sociedade angolana e até internacional, uma sociedade doente, onde quem nos influencia também são doentes. Quem está nos influenciar é um antigo adúltero ou é um adúltero. É homossexual, é lebismo, é lésbica. Quem está nos influenciar é aquela irmã que eu amo muito, a Neti Nahara, é que fala de coisas absurdas. Tem muita audiência. Para o mal, não para o bem. Que eu desejo que ela se converte. Tem audiência para o mal, não para o bem.
Porque o facto de ter seguidores na internet não quer com isso dizer que o que você está a fazer está certo. Até que ponto ela prejudica quem lhe acompanha? Primeira coisa assim, a criança quando está a formar a sua personalidade pessoal, de se definir socialmente, quer ouvir o meu filho mais novo repete as mesmas palavras que eu falo. E ele vai falar corretamente ou erradamente, em razão da forma como eu vou me expressar diante dele. E se eu começar a ofender ao lado dele, ele vai achar que aquelas ofensas também são coisas normais. E fala socialmente. E não é verdade. E muitos aqui, eu não sou contra a Nete Nahara, sou contra as práticas e as coisas que ela fala e que ela faz. Se ela andou a fazer suas práticas, tudo bem. Mas que é preciso que devemos mudar. E não influenciar, porque muitas hoje estão aí na internet, fazem lixos, mensagens que são ofensivas. Mas porque, se calhar é porque já fizeram um estudo aí de viabilidade e entenderam que nas redes sociais é isso que funciona. Eles querem vender. Sabe o que acontece? O produto que nós transmitimos para a sociedade terá um impacto direto na sociedade. É preciso que nós, quer seja pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores da palavra e outros formados, homens letrados, têm de ter responsabilidade social. No que se diz é muito importante. Vê que a mudança de um til ou de um j, de um ponto e vírgula ou de um ponto de continuação, colocarmos mal na frase, pode mudar todo o sentido literário do texto. E é preciso que nós que temos audiência ou que temos algum momento de espaço de antena, devemos passar o que é verdade e o que vem a construir. Porque vamos começar a destruir só com os microfones. Vamos começar e está-se a destruir, porque nesse momento hoje, quando se diz que a fulana de tal é uma jovem benguela, que tem um vídeo que assume que eu sou mesmo isso, mesmo prostituta. Porque é isso que a sociedade está a gerar. Dizer prostituta hoje parece uma coisa normal, mas não é normal, é pecado. Mas ela está a dizer que assumiu. Mas é pecado, ela vai para o inferno. Ela, no dia do juízo final, ela será condenada, se não largar. A Bíblia diz em 1 de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, desviar-se dos seus maus caminhos e orar a mim, eu dos seus perdoarei, ouvirei a sua oração e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso compreender que a vida que ela leva não é a vida mais adequada, segundo a palavra, ainda que nisso lhe traga prazer. Mas o mundo é feito disso. A Bíblia diz que há coisas que aos nossos olhos parecem corretas, mas o seu fim é morte. Pode parecer correto na percepção dela, mas é pecado. E é preciso que tenhamos coragem de lhe dizer: nossa irmã Nete Nahara, converte-se. Abandona o pecado. Mas ela ganha disso. Ela ganha com esses Mas a Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é proveitosa para o homem. Claro que ela ganha pão, mas não ganha salvação. E devemos estar preocupados que na Terra só temos 120 anos de vida e vamos morrer um dia. Por exemplo, desse dinheiro que ela... o dinheiro que ela ganha proveniente desses vídeos, se for a sua igreja, olha, apóstolo, está aqui a minha oferta, pelo que eu ganho, está aqui a minha oferta dos vídeos que eu faço. Mas dinheiro da promiscuidade, dinheiro da ilicitude, se constitui com ele dízimo. Então a prostituta que está no Kikagil, que está na Ilha Seca, que está na Dira, que está na Sagre, que está na Chicala, depois da noite terminada de prostituição, tira a 10ª parte da prostituição e vai dar na igreja, eu, pastor, devo receber. Mas sabe que já não sabe. E quem o recebe comete pecado. Não, mas se calhar o pastor não sabe se já recebeu ou não. Mas a Bíblia diz... quantas vezes se calhar já recebeste dinheiro da prostituição? A Bíblia diz assim, claramente, que quando não há profecia, o povo se perde. E eu sou um apóstolo e pela graça de Deus tenho tido revelações da parte de Deus. Antes que alguém me desse, muitos têm ligado para mim: apóstolo, tenho aqui 100 mil da minha oferta, meu dízimo. Se Deus me falar que não vou receber. Porque Deus fala conosco até nos dias de hoje. E Deus pode dizer: filho, não recebe. Deus pode te acautelar, te antecipar. Ele faz isso, Deus fala até nos dias de hoje. E eu te digo claramente, ainda que crie escândalo, daquilo que o Senhor tem me guardado, ainda tenho sabido com sabedoria divina, não minha, não humana, mas de Deus, me apartar das coisas que venham me contaminar e contaminar a obra de Deus. Ok. Apóstolo Antônio Casamaior, estamos a dar a nossa entrevista por encerrada. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença na Rádio 20. Está tudo dito? Queres deixar alguma informação rapidamente sobre a sua igreja? Não, eu gostava não publicitar a igreja, mas dizer que eu sou o apóstolo Antônio Casamaior. Aquela irmã ou aquele irmão precisa de alguma ajuda, um acompanhamento doutrinário na palavra de Deus. Podes sempre ligar para os meus contatos pessoais. Meu número pessoal é o 925 70 18 54. Para lembrar,
que o meu número é 925 70 18 54. Deus não virá buscar a igreja física ou o nome da igreja. Deus virá buscar a igreja viva. E minha preocupação é a igreja como pessoa que o Senhor virá buscar para com ele cear na nova cidade santa ou para ser condenado à vida eterna. A morte eterna. Melhor. Muito forte, muito forte. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de tê-lo aqui. Vai voltar várias vezes para nós debatermos outros assuntos. Técnica e seleção musical, seu programa, Milton Júnior. Jesus Figueiredo nas imagens. E Paulo Negrão falou para todos vocês no microfone. Tive muito gosto em tê-lo do outro lado. Obrigado pela audiência e boa tarde.